ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passava e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Pai do céu, nós queremos te agradecer pela manhã, queremos te agradecer porque o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado pela tua graça. Neste momento agora, Senhor, mais uma vez, que a tua palavra, ao ser exposta, seja, Senhor, alimento para as nossas almas nesta manhã. Abençoa o teu povo aqui reunido. É no nome de Cristo que nós te pedimos. Amém. A preocupação de Lucas, quando ele narra esse fato, é falar sobre o que Jesus é e o poder de Jesus sobre o mal. Lucas, ele diz que os discípulos, juntamente com Jesus, eles atravessaram o mar da Galileia, que é um grande lago, e foram para o outro lado. Esse outro lado ficava uma terra que era a terra dos Gerazenos. Os Gerazenos, eles ficavam ali numa região chamada Decápolis, era uma província romana. E quando eles chegam do outro lado desse lago, a primeira coisa que vem ao encontro de Jesus é um homem que tinha um comportamento extremamente estranho, peculiar e problemático. Esse homem, ele era possuído por uma legião de espíritos. Se nós chamarmos de legião, se nós entendermos legião de maneira literal, uma legião era um grupamento do exército romano
que envolvia pelo menos 6.000 soldados. Isso é legião. Então, o que Lucas está dizendo aqui, quando esses espíritos que se apossavam desse homem, o qual esse homem, ele vivia acorrentado, porque ele tinha um comportamento extremamente selvagem, ele não permanecia vestido, ele arrancava suas roupas e morava em sepulcros, ou seja, ele morava no cemitério. E esses demônios, então, essa quantidade imensa de demônios, que não podemos afirmar que eram 6.000, mas era uma quantidade muito grande. Quantidade essa, como diz em Marcos, que é um texto paralelo a este, ou dentro dos evangelhos sinóticos, Marcos capítulo 5 fala que a manada de porcos, os quais os espíritos entraram, era uma manada que compunha pelo menos 2.000 porcos. Então eram muitos demônios que estavam numa mesma pessoa. Essa questão de uma pessoa ser possuída por vários demônios, isso não é algo particular aqui. Por exemplo, a Maria de Magdala, ou Maria Madalena, Jesus expulsou dela 7 demônios, como diz o texto de Mateus. Então não era difícil alguém ser possuído por vários demônios. E a possessão demoníaca é um fato incontestável. Alguns não acreditam, alguns acham que isso é apenas hoje em dia, quando uma pessoa é identificada como possesso por um demônio, hoje em dia é uma questão psicológica, ou uma questão de alteração de comportamento, que não pode ser identificado como um demônio. Mas na verdade, existe sim a possessão demoníaca, como a própria Bíblia diz aqui, ou seja, uma pessoa ser possuída por espíritos malignos para um determinado fim. Assim como foi Judas. Judas, ele foi possuído pelo demônio para um determinado fim. E aqui então, Jesus, quando chega aqui nessa cidade dos Gerazenos, ele é recebido por esse homem. E esse homem vivia ali naquela cidade já há algum tempo dessa maneira. E diz aqui, os espíritos, eles se apoderavam desse homem muitas vezes. E Jesus então, ele recebe o encontro desse homem, esse homem vai até Jesus, possuído, e Jesus então começa um diálogo aqui com esses espíritos. E Jesus pergunta o nome deles, eles dizem legião, porque identificavam que eram muitos espíritos. Agora veja no versículo 31 que interessante. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. O que significa isso? Os demônios entendiam que ali Jesus, o Deus Filho encarnado, Deus na pessoa do Filho encarnado, eles entendiam que Jesus viesse ou veio para os aniquilar. Como diz o texto de Apocalipse, quando Jesus então, ele lança Satanás e os seus seguidores para o lago do fogo. Só que Jesus, na sua primeira vinda, ele não veio para juízo, mas ele veio para salvar. Mas os demônios já sabiam o destino deles. Aliás, o diabo sabe qual é o destino dele já lhe foi informado. Por isso então, que os espíritos diziam: não mande-nos lá para aquele lugar que nos está reservado agora. Jesus então, ele permite que esses espíritos então
saia do homem e entre naquela manada de porcos, como diz ali no versículo 32. Agora veja que no versículo 33, esta manada de porcos, a partir do momento que é possuída pelos espíritos, ela é precipitada no abismo, no despenhadeiro, abaixo, para dentro de um grande lago e se afogam. Isso mostra uma coisa. Isso mostra que o poder de Deus sobre o mal, ele é um fato. Essa versão maniqueísta de muitas vezes, algumas pessoas que creem que existe uma luta entre o bem e o mal, ou seja, que o diabo tem tanto poder quanto Deus. Isso é uma visão totalmente herege, totalmente equivocada, pois Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o mal. E a Bíblia fala que muitas vezes Deus, ele permite o mal para os seus propósitos. Provérbios fala que Deus criou até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Então, na verdade, Lucas está mostrando que Jesus tem poder sobre tudo. Como Deus, Filho de Deus, nada tem poder maior sobre Jesus. Mas veja que Jesus, ele, na sua atitude de salvar aquele homem dos espíritos malignos, Jesus estava mostrando àquelas pessoas de Gerazeno, ou dos Gerazenos, de Gerasa, a importância para Deus da vida humana, do homem. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele permite que aqueles espíritos então saiam daquele homem, entrem na manada daqueles porcos, e aqueles porcos então eles se perdem, se lançam no abismo e se afogam. Há aqui um grande prejuízo para aqueles homens que viviam em Gerasa, para aqueles homens que criavam porcos. E é por esta razão então que a partir do momento em que Jesus ele mostra o significado da vida humana, aqueles homens de Gerasa não entenderam nada. Eles estavam muito mais preocupados com aquilo que aconteceu, não só por aquele homem agora ser livre dos espíritos, onde Jesus ele manifesta o seu poder, mas eles estavam também preocupados com aquilo que aconteceu com os seus porcos, ao ponto de rejeitarem Jesus, dizer: não, nós não queremos você mais perto da gente, nós não queremos você mais aqui no nosso meio, porque você nos causou prejuízo, você nos causou grandes prejuízos. Jesus então, nesta atitude de mostrar amor pela vida humana, Jesus fez com que aqueles homens não compreendessem, ou melhor, que aqueles homens não conseguissem compreender que era mais importante aquele homem que foi levado agora aos pés de Cristo, como diz aqui no versículo 39, do que os seus porcos. E se eu olhar este relato de Lucas e tentar buscar o significado dele para a minha vida, eu vejo que muitas vezes também
eu estou muito mais preocupado comigo do que com vidas. Muito mais preocupado comigo do que com vidas. Nós somos assim. E a conveniência de ter Jesus, portanto, o texto me mostra que ali Jesus o livrou do mal. Ótimo. Mas, e quanto à minha preocupação em olhar para a vida daquele que qual Jesus está trabalhando nela, ou trabalhará nela, ou poderá trabalhar nela? Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados com os nossos porcos do que com vidas humanas. É isso. E Lucas está mostrando aqui. E veja, porcos para a cultura judaica era um animal imundo. Porcos para a cultura pagã era um animal sagrado. Então para o judeu era um animal imundo. Para o pagão era um animal sagrado. E muitas vezes nós temos consagrado coisas imundas para a nossa vida, temos dado muito mais importância para essas coisas do que para vidas humanas. Veja, este homem andava com mortos, este homem ele vivia em sepulcros. Um judeu jamais tocaria em alguém que tocasse no morto. Aquela pessoa era considerada impura. E Jesus cuidou dele. E muitas vezes nós achamos que os porcos da nossa vida são mais importantes do que aqueles que precisam da misericórdia de Deus. E veja no versículo 39, que esse homem, depois de livre dos demônios, ele podia dizer assim: que bom, agora eu posso viver tranquilamente no meio do meu povo, da minha região, agora eu posso também ter o meu trabalho, eu posso também ter as minhas atividades normais, que bom. Mas veja que quando Jesus o libertou dos espíritos malignos e deu-lhe uma nova condição de vida, veja o que ele tentou fazer no versículo 39, ou melhor, no versículo 38. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Rogou-lhe: Senhor, agora eu quero ficar com o Senhor. Eu quero estar contigo, Senhor. Eu não quero me separar de você. E aí no versículo 39, Jesus diz assim: volta para casa e conta aos teus tudo que Deus fez por ti. E ele obedece. Diz que ele foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. E enquanto isso, os donos dos porcos preocupados com seus porcos. E a pergunta para nós desta manhã é: até quando nós continuaremos preocupados com os nossos porcos
nos esquecendo daquilo que Jesus fez por nós. Até quando eu vou ficar preocupado somente com a minha vida, me esquecendo daquilo que eu, como salvo em Cristo, tenho uma missão: pregar o Evangelho, levar o Evangelho, trabalhar pelo Evangelho e não trabalhar no Evangelho. É pelo, não é no. Não é usar o Evangelho para os meus próprios interesses, mas é trabalhar pelo Evangelho, ou seja, trabalhar pelos interesses do reino. E porcos aqui, você pode interpretar do jeito que você quiser, no sentido de: o que é mais importante para você? É nesse sentido, então, que Lucas mostra claramente que enquanto aqueles gerazenos estavam preocupados com os seus corpos, Jesus estava ali tratando com vidas. O que Lucas está mostrando aqui é exatamente a continuação daquilo que ele mesmo fala no início do capítulo 8, e não é por acaso que está aí esta narrativa, quando ele fala a respeito da parábola do semeador e a explicação da parábola, e a continuação, quando Jesus então ele cita a parábola da candeia, onde ele diz assim: ninguém depois de acender uma candeia a cobre como um vaso, ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. E a partir daí, Lucas então ele começa a mostrar o poder de Cristo por meio do acalmar a tempestade e o cuidado de Cristo na vida daquele gerazão. E assim, Jesus então vai mostrando pelas páginas aqui de Lucas o compromisso da igreja com vidas e não com porcos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos traga a clara evidência das nossas responsabilidades como filhos de Deus. Nós precisamos começar então a olhar para essas coisas e fazer uma pergunta no nosso coração: Senhor, no que eu tenho dado mais importância? Será que eu tenho dado mais importância ao teu mandato? Ou será que eu tenho dado mais importância aos porcos da minha vida? Vamos orar. Pai do céu, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, porque a tua palavra ela nos traz conforto e ao mesmo tempo nos adverte sobre como o nosso coração se comporta ou em que estado está o nosso coração. Senhor, nos ajude a olharmos com cuidado para a missão que o Senhor nos entregou. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajude, Senhor, a compreendermos estas coisas de maneira que isso não venha nos trazer peso, mas sim alegria,
alegria de poder fazer parte da tua família e alegria, Senhor, de poder servir-te no teu reino como instrumento para o teu louvor. É no nome de Cristo, Pai, que nós oramos. Amém. Falou? Bom dia aos irmãos que ainda não têm bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Atos capítulo 15. Nós terminamos o capítulo 14 semana passada. Hoje vamos continuar a estudar o livro de Atos, agora no capítulo 15. Tá? Então vamos lá. Atos 15. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. E, havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedeu. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde século. Pelo que, julgo eu, não havendo perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes
que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Até aí. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Bem,